Olá, voltamos aqui com a nossa temporada, então, do podcast Bem Pra Ti. E hoje o nosso tema é carne. A carne é um alimento que deveria estar presente na mesa dos seres humanos? Isso não é uma afirmação. Essa é a principal pergunta que nos trouxe para o tema do episódio de hoje. Carne e saúde humana, do campo à mesa do consumidor. E estão aqui comigo, então, hoje, profissionais de diferentes áreas para a gente discutir essa importante temática. Sejam bem-vindos, então, Daniele Araldi, zootecnista e docente da Unicruz, Roberto Causa, gerente comercial do frigorífico Cotripal, e o médico, então, cirurgião do aparelho digestivo, Roberto Etchegói. Sejam bem-vindos, então. Vamos começar aqui pela Dani, né? A Dani já é de casa, se apresentando, falando um pouco deste tema, né, Dani? Que é um tema que tu gosta tanto, que tu defende tanto, que tu tem propriedade aí para falar. Obrigada, Marga, pelo convite para estar aqui nesse teu podcast, que é bastante importante aí, né? A gente está falando desse tema hoje e quero cumprimentar o Roberto Causa e o Roberto Etchegói, né? Meus colegas hoje aqui, meus companheiros de podcast, e te agradecer mais uma vez o convite para estar aqui. Obrigada pela participação. Roberto, então vamos falar assim, o Roberto médico e o Roberto gerente comercial. Acho que é mais fácil, né? Mas eu preciso retornar aqui a minha pergunta e a curiosidade sobre a carne. Eu acho que eu vou deixar para os guris por hora. Por hora? Não sei, ele diz que tem tanta relação aí com a carne, eu acho que você não quer nos contar os segredos de como degustar uma boa carne. Roberto, seja bem-vindo aqui à nossa mesa, né? Sabemos também da tua agenda corrida, são muitos atendimentos em Cruz Alta em relação à saúde também, cuidando, né, de toda essa parte do aparelho digestivo, que tem tudo a ver com carne também, tem tudo a ver com alimentação. Exato. Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, à nossa discussão sobre essa importante temática. Muito obrigado pelo convite, prazer participar com a Dani, com meu xará Roberto, nesse programa importante, um assunto tão bacana, né? Curiosidades, eu sou um cozinheiro curioso, e como cozinheiro curioso e nascido no Rio Grande do Sul, sempre é o viés da carne na mesa, né? Então, além disso, eu tenho me proposto a estudar bastante essa questão da nutrição ultimamente, além da área da cirurgia, do tratamento cirúrgico das doenças, mas também do tratamento através de mudanças de hábitos, de mudanças nutricionais, e a gente acaba entrando nesse assunto da polêmica que tem aí, né, gordura, carboidrato, carne, quem é o vilão do momento, quem não é, né? Exatamente, nesse contexto ainda tem a proteína também, né? Então, são muitas nuances aí que a própria pesquisa, a própria ciência tem nos mostrado caminhos que a gente vai estar discutindo aqui na sequência. Roberto Causa, então, gerente comercial do frigorífico Cotripal, e inclusive aqui nós temos uma grife, né? Exato. De suíno, carne bovina, tem torresmo, minha gente. Se o podcast terminar aqui pela metade é porque a gente fez uma pausa e foi comer aquele torresmo. Eu estou apaixonada por torresmo, acho que você adivinhou, né? Tenho para te dizer. Seja bem-vindo, então, aqui à nossa discussão, ao nosso bate-papo, a Cotripal aí, que sempre tem ofertado com muita excelência, né, para Panambi e região, uma carne de excelente qualidade, uma carne diferenciada, podemos dizer assim. Inclusive, temos o Empório, né, que é uma boutique das carnes, de carnes aqui da nossa região, trazendo aí um produto realmente muito diferenciado para a nossa mesa. Seja bem-vindo aqui à nossa discussão. Obrigado, Margarete. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra, professora Dani, nossa parceira de longa data da cooperativa, do frigorífico. E meu xará, doutor Roberto, uma honra também a gente poder estar conversando um pouco e aprendendo certamente com todo mundo aqui. Exatamente, né? A Cotripal vem nesse trabalho não só na pecuária, mas em toda a produção agropecuária, né? Nosso objetivo, nós somos uma cooperativa e o nosso objetivo é agregar valor à produção primária.
Esse é o objetivo principal. E dentro da pecuária não poderia ser diferente. Então a gente tem já 40 anos de frigorífico Cotripal, 41 para ser mais exato. E esse trabalho ao longo do tempo ele veio se consolidando voltado para a qualidade de produtos. Seja carne in natura, nós temos o exemplo aqui das nossas carnes bovinas, suínas, ou seja nos industrializados que temos, sempre pensando também na saúde do consumidor, né? Nós temos esse compromisso, essa responsabilidade enquanto indústria, enquanto cooperativa, que é um compromisso social e como indústria de alimentos de entregar um produto de excelência também para a saúde do consumidor. A curiosidade sobre o setor, talvez, digamos assim, eu venho da produção, né? Enquanto técnico formado, eu iniciei trabalhando na produção pecuária de leite, depois suinocultura, bovino de corte, e aí depois a gente acabou na trajetória profissional transitando, indo para a gestão. Hoje estou à frente da coordenação do comercial do frigorífico e dos projetos também de expansão tendo essa ligação. Então a gente, muito mais do que defensor do produto, é um defensor da atividade, né? Eu acho que nesse sentido nos alegra muito e nos resta agradecer essa oportunidade, esse espaço para falar sobre essa produção pecuária, que tão importante seja para a saúde, seja para a economia, né? Para a nossa cooperativa também. Muito bem, então começando a falar aqui um pouco sobre a carne. Professora Dani, da onde vem a qualidade da carne? Qual deve ser os padrões de qualidade? O que o consumidor que está lá nos assistindo, nos escutando, precisa se atentar quando vai comprar um pedaço de carne? Uma peça de carne, né? Esse termo qualidade de carne é um termo bastante amplo, né, que a gente pode levar desde para o lado da qualidade ambiental, que hoje é um ponto que a gente precisa discutir bastante e, sem dúvida nenhuma, nós estamos muito bem em relação a isso, né? O que a gente vê hoje na mídia é muitos países, né, que são compradores de carne tentando, né, desmerecer muito o Brasil nesse sentido, mas a gente que conhece o sistema produtivo aqui sabe disso, né, que a gente está muito na frente em relação à qualidade ambiental, qualidade social, né, quando a gente aborda a questão mesmo, aqui a gente não vê muito isso, mas lá para cima o Roberto também sabe, a questão de problemas trabalhistas, de trabalho infantil, né, isso é uma coisa que bate muito também na qualidade de produção, e vindo já mais para a questão de qualidade nutricional, que é o que eu acho que é um tema importante para a gente discutir aqui hoje, né, o porquê comer carne, e aí se justifica pela sua qualidade nutricional, que não temos produtos iguais, né, alimentos iguais, a qualidade organoléptica, que é o que, na verdade, muito antes do consumidor ter a consciência que ele precisa comer proteína, essa proteína de alto valor biológico, ela está principalmente na carne, mas o consumidor ele vai comprar a carne pela sua qualidade organoléptica, né? Pelo sabor, pela suculência, e principalmente quando a gente aborda, né, as pessoas perguntando o que é uma carne de qualidade, as pessoas nos dizem assim, é uma carne macia, maciazinha. Essa é a principal resposta, né? Isso é a qualidade organoléptica da carne. Então, Marga, resumindo, né, a gente tem vários pontos para abordar a qualidade, mas hoje aqui a gente acho que vai focar nessa questão da qualidade organoléptica, que é, né, talvez a parte central do frigorífico, largar na mesa do consumidor um produto macio, um produto suculento, né, com sabor, e a questão da qualidade nutricional, né, que a gente está aqui para dizer justamente que a gente tem talvez nenhum, ou se tiver muito poucos produtos que substituam a carne, né? Como eu coloco sempre para os meus alunos, a carne é um produto de alto valor biológico e aí reside, né, a grande qualidade da carne. Nós estamos falando de um remédio, quase. Perfeito. Roberto, como a Cotripal, então, que tem todo esse ciclo produtivo junto com o seu produtor, e que vem essa carne, então, para o seu frigorífico e ela acaba fazendo o processo de industrialização para entregar para o seu consumidor. Qual é a preocupação da Cotripal? O que as pessoas estão comendo nessa carne que vocês fazem? Certo, eu acho que a preocupação principal é o compromisso, né? O compromisso com a comunidade, o compromisso social que temos, né? Como eu falei, enquanto indústria ou seja, enquanto cooperativa. O professor falou muito bem, e talvez complementando um pouco,
o frigorífico, ele tem, vamos falar da carne bovina principalmente, ele tem um papel de manutenção de qualidade de carne. Quando a gente fala da qualidade organoléptica, como a professora bem citou, pensando em sabor, pensando em maciez principalmente, é de manutenção, porque a gente costuma, num tom mais casual, falar que nós conseguimos manter uma carcaça boa que o produtor nos entregou. A gente não consegue melhorá-la. Agora, em contrapartida, se os processos não estiverem bem alinhados, desde os processos de bem-estar animal, de manejo, de boas práticas de fabricação e produção, aí sim nós temos a capacidade de talvez estragar uma carcaça que seria uma proteína de alto valor agregado e de muito sabor, de muita maciez. Então o nosso compromisso para essa qualidade, pensando principalmente para o consumo, ele vem na manutenção. E antes disso, claro, nós somos uma cooperativa, a gente trabalha com todo o fomento ao produtor. Então, sendo suporte ao produtor para que se entregue animais, para que se crie ou se busque animais, depois faça a criação, do ponto de vista de que seja aquilo que o consumidor está buscando, né, enquanto qualidade sensorial, vamos assim dizer, e que seja, claro, né, do ponto de vista sanitário também, o que as boas práticas exigem. E a partir disso, o respeito às normas, né, o respeito a tudo isso, e essas boas práticas e todos os processos internos da indústria que garantirão, desde a parte de manejo pré-abate, manejo pós-abate, com rigor mortis, que é a transformação, falando um pouco mais, sendo um termo técnico, a transformação do músculo em carne. Então tem todo um processo que tem que ser observado, né? Porque nesse sentido que a gente consegue talvez piorar aquela carcaça que seria uma carne de alto padrão. E até passando depois, né, no ponto final pela logística, a gente trabalha com um alimento, com um produto altamente perecível, com uma validade muito curta e que demanda um armazenamento em ambiente refrigerado e que traz alguns obstáculos, não sei se dificuldade seria o termo correto, mas enfim, que nos exige uma maior eficácia nessa logística. Então, esses fatores todos somados vão garantir que a gente entregue para o consumidor lá na ponta final e que a gente diga para ele, que nós temos um produto de procedência, porque ele foi criado no campo, assistido pelos nossos técnicos, no caso da carne bovina. Na carne suína nós temos uma integração, então é mais gerenciada ainda tecnicamente falando. Ela é toda integrada junto ao frigorífico com a equipe técnica. Então que nós temos aqui um produto confiável, um produto de procedência do ponto de vista de produção, do ponto de vista da indústria e do ponto de vista de armazenagem até chegar na ponta final, na gôndola do supermercado, na gôndola do nosso empório, ou no açougue que se comercializa a carne da Cotripal. Perfeito. Vou devolver para a Dani aqui, porque eu preciso fazer um gancho. Dani, toda a qualidade da carne começa lá no campo? E aí eu vou chamar o Roberto de novo, porque ele comentou, né? A preocupação do frigorífico é manter aquilo que o produtor entrega. Eu te diria que ela começa, né, na verdade, antes, né, quando a gente vai escolher a raça para trabalhar, a gente sabe que o processo de criação é importante, mas sim, existem raças, né, que têm maior precocidade de acabamento, que são raças que tem uma qualidade de carne superior em termos de marmoreio, enfim. Mas sim, né, essa qualidade ela começa no campo, sem dúvida nenhuma, né, com a atenção do produtor, desde o manejo gestacional da fêmea. A gente sabe, hoje já tem inúmeros trabalhos mostrando que a nutrição fetal afeta diretamente no grau de marmorização da carne, né, daquele no futuro novilho ou novilha que for para o abate. Então isso é bastante importante que a gente se diga, né? Então o produtor ele tem sim esse compromisso, e o maior compromisso é dele, né? Quando a carne chega, quando a carcaça chega no frigorífico, o frigorífico ele tem a responsabilidade de manter aquilo, né? Porque a gente sabe também que dependendo do que o produtor entrega, se eu estou trabalhando, por exemplo, com um animal que não tem um acabamento ideal de gordura, de cobertura de gordura, isso vai afetar depois o manejo lá no pós-abate, no imediato pós-abate, né? Vai afetar no rigor mortis, isso pode nos trazer um problema, né, de menor maciez numa carne de um animal que é jovem, né? Hoje, basicamente, quando a gente fala de maciez, a gente está falando em idade no vídeo, né? Mas muitas vezes eu já vi isso, né? Frigorífico, animais, produtor que entrega no novilho com 12, 14 meses, que é o dente de leite, que seria o nosso top de maciez,
mas esse animal não tem cobertura de gordura e isso vai complicar depois na maciez da carne, né? Então a gordura ela é importante, não só de marmoreio, mas a gordura de cobertura, e isso, né, é responsabilidade do produtor e está diretamente atrelado à qualidade da carne depois no frigorífico, né? Então sim, qualidade, por exemplo, que eu não falei antes, mas a qualidade sanitária da carne, extremamente importante. O produtor tem uma imensa responsabilidade com a segurança alimentar, com a qualidade, né, a qualidade sanitária da carne. Então isso tudo é o que a gente chama o dentro da fazenda, né, que é total responsabilidade dos produtores e sem dúvida nenhuma, né, aqueles produtores que hoje estão dentro de um sistema produtivo de carne, eles sabem disso e têm essa responsabilidade, né? Esse é o parâmetro inicial aí para a gente pensar em ganhar mais, em produzir mais, né? E ser bonificado, né, Roberto, depois lá dentro do frigorífico por entregar um produto de qualidade. Diferenciado, exato. Né? Perfeito. Depois de toda essa explicação técnica, a pergunta que não quer calar, né? Para a parte, o Roberto, médico, ficou com a parte mais difícil. Para vocês, tá? A carne deve estar presente na mesa de todos os brasileiros? Olha, então vamos lá. Assim, a gente vive um tempo estranho, né? Que as pessoas tentam mudar a natureza das coisas através de decreto ou por determinar que as coisas não são mais assim, são assim. Interesses econômicos. Exato, mas assim, enquanto nós formos o que somos, mamíferos, seres humanos, nós somos dependentes de proteína para ter estrutura. Toda a nossa estrutura é proteica. Tudo nosso que define estrutura é proteico, ou mineral, que são os ossos, o cálculo dos ossos. Mas então, assim, o ser humano, de uma maneira geral, todos os animais necessitam de proteína. Nós adquirimos proteína através da ingesta de proteína. Adquirir proteína através do ingesta excessiva de carboidratos ou coisa assim, talvez é o que tenha nos levado à epidemia de obesidade que nós temos hoje. Mas nós precisamos de proteína. O ser humano, todo músculo é proteína, as paredes celulares são estruturas proteicas, lipoproteicas, seja formadas por lipídios e proteínas. Então, enquanto nós formos o que somos, nós vamos depender de proteína. Existe proteína no reino vegetal? Existe. Você pode viver só de vegetais e ter as proteínas necessárias? Teoricamente pode. Mas a quantidade é muito pequena, é menor do que a quantidade que existe na proteína animal. A biodisponibilidade, ou seja, a facilidade com que o teu organismo extrai a proteína daquele vegetal é menor do que quando a gente ingere a carne, né? Então, e a gente tem uma certa programação no nosso metabolismo em que a gente tem uma meta de proteínas a ingerir por dia, né? Isso é uma coisa determinada pelo teu metabolismo, pelo de cada um. E se a gente ingere pouca carne, pouca proteína de origem animal, a gente tende a aumentar muito o volume dos outros alimentos que podem nos fornecer proteína. Então, você vai bater a meta, mas aumentando talvez a ingesta de vegetais, de grãos, de leguminosas, de cereais que têm alguma quantidade de proteína para bater aquela meta. Isso também talvez ajude a explicar por que hoje o mundo está tão obeso, né? Isso é um problema de saúde pública, né? Nos Estados Unidos passa de 60% da população, no Brasil já está chegando em quase 50%. Né? Tem uma, eu acho, né, e o meu xará aqui pode corroborar, uma questão econômica, porque a proteína de origem animal é mais cara para adquirir, né, do que a proteína de origem vegetal, ou os alimentos ricos em carboidratos, enriquecidos com alguma coisa, eles são mais baratos. Então, se tu levar em consideração um país em que a população tem uma renda baixa, 1 quilo de carne talvez compre um saco de 5, 7 quilos de macarrão, que não vai ter a mesma propriedade nutricional, pode trazer alguns outros problemas, mas traz saciedade, que no fim o que a mãe e o que o pai querem para os seus filhos é pelo menos
uma refeição que dê saciedade, né? Então isso é um problema a ser resolvido, né? É aumentar a capacidade das pessoas, melhorar a capacidade das pessoas de adquirir proteína de boa qualidade. Democratização, né? Né? Mas o fato é que nós precisamos de proteína. Tudo em nós funciona à base de proteína. Quanto mais proteína a gente ingere, né, melhora a nossa estrutura. Você sintetiza mais músculo, o teu músculo gasta mais energia e, por consequência, gastando mais energia, se consome mais, né? A energia ingerida desenvolve menos obesidade, desenvolve menos acúmulo de gordura. Existem trabalhos hoje que provam que não tem um limite, assim, eu posso ingerir tantas gramas de proteína e a partir disso eu não vou mais fazer músculo. Não, tu aumenta a ingesta de proteína e aumenta a produção de músculo. E a gente sabe hoje, né, tem vários trabalhos mostrando que a qualidade de vida a longo prazo, lá, principalmente depois de uma certa idade, é muito dependente da massa muscular do indivíduo, né? Preservar a massa muscular, manter a massa muscular e desenvolver a massa muscular está diretamente ligado à capacidade a uma qualidade de vida melhor. E a ingesta de proteínas é fundamental nisso. E a proteína animal é a que mais se presta para nós, como nós funcionamos, como o nosso aparelho digestivo funciona, é a que mais se presta para produzir proteína de alta qualidade em boa quantidade. Perfeito. Então a gente pode dizer que a carne é uma das maiores fontes de proteína e que o consumo ou o pouco consumo de carne tem nos levado, também contribuído para termos uma sociedade mais obesa? Olha, vamos lá. A gente tem que ir com calma, porque isso é um assunto espinhoso, cheio de briga. Mas vamos lá, assim. A carne... Existem os vegetarianos, veganos, tem um amplo espectro, né? E diz, não, eu vou viver sem carne, ok. Mas você pode viver. Tem alguns cereais que, por exemplo, soja possui todos os aminoácidos essenciais, né? Basicamente, o soja, a quinoa é uma semente também que possui todos os... Mas é difícil a gente se alimentar de soja e quinoa. Então a gente vai para as outras coisas, o arroz e o feijão, e poderia se viver adquirindo proteína disso. Mas aí você tem que aumentar muito o volume, né, e tem que ter o cuidado de fazer certas combinações. Porque existem os chamados aminoácidos essenciais que não estão presentes todos na mesma quantidade em todos os alimentos da ordem vegetal. Né? Então você tem que combinar alimentos para poder ingerir todos esses aminoácidos essenciais. E como o nome diz, eles são essenciais. Aminoácidos nada mais é do que são as partes da proteína. Então o alimento que fornece proteína em quantidade boa, em qualidade boa, e com uma biodisponibilidade, ou seja, com uma facilidade que o organismo tem para extrair aquilo, é a proteína de origem animal. É imbatível. Então, o outro, posso substituir de outra forma por uma crença minha? Posso. Mas não pode dizer que é melhor, porque não é. Do ponto de vista, vou fazer uma ponte, porque é uma dúvida, acho que é importante debater sobre isso. Do ponto de vista nutricional mesmo, né? O senhor falou sobre os alternativos, não, mas vamos pensar do ponto de vista da proteína, né? Então, os alternativos à proteína que não seja a carne. Quando você aumenta muito o volume, né? Como o doutor falou, em relação ao arroz, ao feijão, ao macarrão, enfim, para atingir os níveis que o teu organismo precisa de proteína, você também não vai estar, em contrapartida, aumentando muito o nível de carboidratos. Então, assim, daqui a pouco são substitutos, mas com efeitos colaterais que a carne não tenha. Faz sentido isso, doutor? Pode. Existe a teoria de que a ingesta, como ela veio se estabelecendo a pirâmide alimentar, né?
60% da caloria ingerida no dia seria de carboidrato. Isso há 50 anos atrás, mais ou menos, foi que se estabeleceu a pirâmide, né? Essa era uma forma de distribuir a alimentação, né? Então tinha na ponta da pirâmide as gorduras, depois as proteínas e depois os carboidratos. Quando a gente ingere muito carboidrato, a gente está ingerindo, por exemplo, no caso do arroz e o feijão, a gente está ingerindo muito amido junto. O que é o amido? Nós, quando armazenamos a glicose, o açúcar, nós armazenamos sob a forma de glicogênio, que é uma molécula de glicose colada na outra. O mundo vegetal, os vegetais armazenam a glicose sob a forma de amido. Então, amido são moléculas de glicose uma colada na outra. É como os vegetais armazenam energia sob a forma de amido. Então, quando você come uma porção de arroz suficiente que vai te dar uma porção de proteína, uma porção de feijão suficiente que vai te dar uma porção de proteína que vai bater a tua meta, aquela meta que a gente metabolicamente, sem consciência, procura, tu está ingerindo uma quantidade grande de amido. E esse amido, todo ele vai ser quebrado em glicose, e essa glicose em excesso vai ter uma ação metabólica que vai ser produzir aumento da produção de insulina. O excesso é armazenado sob a forma de gordura nos adipócitos, tá? Então, sim, eu acho... inflamatório. Aí tem toda uma reação inflamatória que vem em volta pelo excesso de insulina. A insulina é um hormônio que tem uma certa ação como hormônio do crescimento, então a gente tem fome também, né? Por isso que a gente come, quando você almoça um prato de macarrão às 3 da tarde, você está com fome, né? Quando tu come um churrasco às 6, 7 da noite, tu ainda não está pensando em comer, né? Porque a capacidade de gerar saciedade da proteína é muito maior, proteína e gordura, né? E a produção de insulina, o pico de insulina, ele não existe. Quando você come um alimento muito rico em carboidrato, o amido, que é um carboidrato, você tem um pico de insulina, então você vai ter fome mais cedo, né? Como a ingesta de proteína e gordura, ela induz a um pico menor de insulina, e você não vai ter aquele aumento súbito de glicose no sangue, você vai ficar saciado por mais tempo, por isso e porque ela demora mais para ser digerida. O carboidrato é absorvido rapidamente, né? E a proteína vai ser absorvida mais bem lá na frente no tubo digestivo, ser quebrada, tratada para daí ser absorvida. Então a saciedade é maior. Como a saciedade é maior, tu acaba comendo menos, né? Embora tem gordura junto, mas acaba que você come menos e acaba engordando menos. Porque o fato é que o aumento da ingesta de carboidrato está relacionado a uma epidemia de obesidade, né? E caloria é uma coisa também muito discutível, porque nunca se contou tanta caloria no mundo e nunca teve tanta pessoa obesa no mundo, né? Perfeito. Tu tem hoje o teu celular, quanta caloria, teu relógio, quanta caloria, né? Tu tem uma pulseira do Apple Watch, ou sei lá o que conta caloria. As pessoas estão na esteira, a esteira está contando as calorias, está todo mundo contando caloria o tempo todo, app no celular, e está todo mundo brigando com peso, né? E isso e o Fernando, lá, o Basco, você tá, tem muito a ver com a troca, né? A troca quando se trocou a ingesta de proteína por ingesta de carboidrato. Que, para terminar, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, quando se montou essa pirâmide, eram os carboidratos que os nossos avós comiam. E os nossos avós não eram gordos, os avós não eram obesos. E foi se introduzindo no lugar desses carboidratos, que eram de origem, que eram naturais, ou seja, não eram processados, foi se introduzindo os alimentos processados e ultraprocessados. E esses, sim, né, eles são desenhados para te fazer comer mais. Existe um desenho industrial, que a indústria do alimento fez, com proporção adequada de sal, gordura de baixa qualidade e açúcar,
que ele não mexe na tua... Ele sai do teu centro de saciedade, que é no hipotálamo, no cérebro, e ele vai agir no teu centro de recompensa. No mesmo lugar que age o álcool, a nicotina, o sexo, a cocaína. Então, se não está mais... Quando você ingere alimentos ultraprocessados, tu não estás mais obedecendo ao mecanismo de regulação, de homeostase que tu tens no teu cérebro, no hipotálamo, que regula fome e saciedade. Tu vai estar trabalhando numa área de recompensa, produção de dopamina, né? E aí tu come em excesso. Tem aquela famosa caixinha de chocolate azul que diz é impossível comer só, e é verdade, é impossível comer só. E isso é desenhado, industrialmente isso é desenhado. Quem quiser, tem um filme no YouTube muito bacana, são duas nutricionistas da USP que fizeram, que chama Uma Questão de Peso. E elas dissecaram justamente isso e saíram Brasil afora provando como isso mudou, inclusive populações indígenas, que não são sedentários, que têm uma vida natural, né, assim, bem próximo de uma vida primitiva, mas que quando começaram a receber aquela cesta básica ali com os alimentos ultraprocessados, começaram a engordar. É perfeito isso que o Roberto colocou, né, dessa questão de índice glicêmico, de aumento da insulina. Isso, a gente, né, o mais importante não é a questão, né, vamos emagrecer, vamos pensar em dieta de emagrecimento, mas a questão de diabetes, né, Roberto? Saúde, né, de obesidade, o que isso desencadeia, né? Enfim, uma série de problemas de saúde para as pessoas que tem a ver daqui a pouco com o alimento que ela está comendo diariamente, está desregulando todo um balanço, né, de produção de insulina do organismo. Então isso é bastante importante. E para colaborar também, o Roberto estava colocando sobre a questão de substitutos, né, que a gente sabe que todos os alimentos, na verdade, têm proteína. Só que tem alimentos que têm proteína um valor maior, como é a carne, e tem alimentos que têm proteína de alta digestibilidade, que é a carne, e tem alimentos que são mais completos, em minerais, em vitaminas, em outras substâncias, como creatina, carnosina, glutamina, que é a carne também. Né? Então eu acabo fechando né, as minhas opções. Vamos pegar assim, feijão com arroz, que é o alimento padrão do brasileiro, vamos dizer assim. O arroz tem 9% de proteína. Então, para eu ter uma ingestão diária, que depois acho que a gente vai conversar disso, eu preciso comer uma quantidade, no mínimo 3 vezes maior do que a carne, para atender um ponto, né, X de proteína, porque a carne tem 30% de proteína. O feijão tem 20% de proteína, então tem que comer também uma quantidade maior de feijão para atender uma demanda proteica de aminoácidos ou de proteína para suprir. Então só aí já entra nessa questão do volume, e a gente nem está falando nesse caso do índice glicêmico, que o arroz também é um carboidrato, né? E aumenta a nossa questão de produção de insulina, né? Então são essas questões importantes que a gente precisa entender. Nós, como seres humanos, nós devemos nos preocupar, né, com a nossa saúde, com a nossa alimentação, e muito pouco a gente vê as pessoas entendendo isso. Para mim, deveriam ser disciplinas que a gente deveria estudar lá no colégio, né? Hoje, né, a gente vê, eu entro lá, o meu aluno que entra na faculdade lá, eu chego para a primeira pergunta, eu dou uma disciplina de nutrição animal. Vocês sabem quanto de proteína vocês têm que ingerir por dia? Eu não estou nem falando das vacas, dos cavalos. Eu quero saber você, ninguém sabe. Sabe? Gurizada, vamos aí fazer a conta. Eu quero saber o que vocês comem durante o dia, eu vou dar a quantidade de proteína dos alimentos, eles ficam tudo apavorados, sabe? Pronto, então nós vamos começar a tomar whey. Né? A gente não consegue suprir. O whey é uma sacada bárbara. A gente não consegue. Gênio, né? Produto de luxo. Exato. Mas é também um produto de origem animal, né, Roberto? Estamos falando de um derivado do leite. Com certeza. Né? E aí, claro, a gente trouxe essa esfera da proteína, né? Mas a professora apontou muito bem, existem minerais, aminoácidos que a gente só encontra disponível na carne bovina, né? Então, se vai pensar num alimento completo, a gente focou muito na proteína e é o que se fala hoje, pelo menos no popular, quando se pensa em dieta, né? A base de proteínas. Mas existem outros aminoácidos aí que a gente tem que talvez um combo
que não traga nenhum, entre aspas, efeito colateral aí de uma sobrecarga de algum outro índice, talvez só a carne tenha, né? Todos os aminoácidos, as proteínas são feitas de aminoácidos, né? Os aminoácidos são as moléculas que formam as proteínas. Existem os chamados aminoácidos essenciais, né? Que são achados de forma muito fácil e tranquila na carne de origem, na proteína de origem animal, e que existem nas plantas, nas sementes, nas oleaginosas, mas com mais dificuldade para o nosso organismo extrair e em menor quantidade, né? Eles existem, mas em menor quantidade e menos biodisponíveis, né? Uma curiosidade, assim, por exemplo, existem 3 carnes, basicamente, que a gente não consegue comer. Existem 3 carnes, basicamente, que a gente não consegue comer, que nos fazem mal. É a carne do baiacu, que é aquele peixe que, quando tu coça, ele incha, né? Ele tem uma glândula com uma toxina muito forte que mata, né? É extremamente venenoso. A carne crua de tubarão, porque tem excesso de ureia na carne. E o fígado de urso, que tem um excesso de vitamina A, a ponto de ser tóxico para o humano, né? São as 3 carnes que a gente não consegue comer. E tem centenas, quase milhares de plantas que a gente não pode comer, porque são tóxicas para nós. Então, isso é só uma curiosidade, porque mostra que a gente é desenhado para comer proteína de origem animal. E se tu pegar assim, plantas tóxicas, dá para fazer um compêndio, né? E carne que não serve para nós são essas 3, que a gente se lembra assim, né? Se tu pegar lá no início, quando a gente desceu da árvore, começou a andar em pé, né? Que a gente ainda não era um predador, não era um topo de cadeia, a gente estava no meio, o que a gente fez? A gente descobriu a ferramenta para quebrar o osso e comer o tutano, gordura, né? Com proteína também. Porque os nossos predadores é que se alimentavam das presas, das carnes, e aí a gente sobrava, ou a carne que sobrava, e muito se desenvolveu a ferramenta para quebrar os ossos longos e comer a medula do osso, que é o tutano, né? É o mocotó, né? O famoso mocotó. E aí a gente começou. Daí alguém inventou o fogo. Quando esse alguém inventou o fogo, a gente começou a conseguir digerir parcialmente, previamente, esse alimento, essa proteína, né? E digerindo essa proteína, a gente deu menos trabalho para o nosso aparelho digestivo. Quando a gente deu menos trabalho para o nosso aparelho digestivo, que é uma das partes que até hoje é um grande gastador de energia no nosso corpo, sobrou mais energia, né? Quando sobrou, essa energia que sobrou foi canalizada para desenvolver o nosso cérebro. E aí houve o desenvolvimento do lobo frontal, que é essa parte aqui da frente do cérebro, que é o que nos diferenciou do resto do chimpanzé, do primeiro chimpanzé, aquele que desceu da árvore. Mas sempre com proteína. Aí nós nos tornamos predador de topo, porque nós conseguimos desenvolver habilidades e ferramentas que nos permitiam caçar presas maiores que nós. E aí é sempre em função da proteína. Até que veio a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola é quando a gente começou a conseguir cultivar, dominar plantas, trigo, outras plantas, aveia, cevada, com o objetivo de alimentar o rebanho, inicialmente, né? Porque junto com aqueles nômades que cultivavam aquelas terras, vinham os rebanhos, né? E os rebanhos é que forneciam o leite e a carne, né? Mas aí depois a gente começou a se nutrir também, a entender que a gente podia se alimentar também daqueles grãos, né? Porque nós nunca fomos só carnívoros, nós sempre fomos onívoros. A gente se alimenta porque nem todo dia era o dia do caçador naquela época. Não tinha supermercado, né? Tinha que achar um bicho e conseguir matar ele. Então, às vezes, você comia as plantas que estavam disponíveis, as frutas que estavam disponíveis, mas o nosso objetivo sempre foi caçar para comer carne, desde que a gente existe. E em relação à questão de comer só proteína, né, existem essas dietas hoje, assim, que são as dietas paleolíticas, dietas primitivas e tal, que
que propõem que a pessoa se alimente só de gordura e proteína de origem animal. Eu não acho que seja uma coisa que se possa levar para a vida toda. Além de muito difícil, pode acabar levando a alguns prejuízos. Mas existem determinadas doenças, e isso é muito bem estabelecido, que uma dieta sem carboidrato, só com proteína, trata, ou ajuda a tratar. E doenças que a gente não sabia antes. Por exemplo, esquizofrenia, que é uma forma de loucura. Um dos tratamentos da esquizofrenia é dieta sem carboidrato. É só proteína, dieta paleolítica, né? Doenças autoimunes, artrite reumatoide, tem muitos trabalhos propondo instituir como tratamento para essas pessoas as dietas só baseadas em proteína de origem animal, né? Porque diminui a inflamação, diminui a reação inflamatória que a gente tem, né? Quando aumenta a glicose, aumenta o pico de insulina, dá o pico de insulina, então a gente desenvolve uma certa reação. Então, existem hoje a proposta de algumas doenças já de serem tratadas com dieta sem carboidrato, dieta paleolítica. E aí é bem interessante, né, fazendo um gancho com isso, eu cito aqui um pesquisador para mim que eu acompanho muito, que é o Dr. Fernando Bastos, já mencionado há pouco. Ele tem, inclusive, uma dica de um livro muito bom para leitura, que é o Ciclo Original. É dele o livro. É dele o livro. É praticamente um best-seller hoje na Amazon. E ele traz todo um estudo, né? E a antropologia já confirmou isso através de pesquisa, de que nós iniciamos, como o doutor falou, como onívoros, né? E que o porquê que nós transitamos para carnívoros? Porque o vegetal, em determinadas épocas, ele não estava à disposição, ele não tinha. Então, por isso que se criou também a ferramenta, amolou-se uma pedra a ponto de virar uma faca para poder caçar. E isso a gente está falando de coisa de 3 milhões de anos atrás. E o nosso metabolismo, até peço a contribuição do doutor quanto a isso, ele participa de uma evolução muito demorada para ajuste do metabolismo humano. Então, quando a gente fala em consumir vegetais, nós estamos falando coisa de talvez 1000 anos atrás, com a agricultura. Enquanto nós temos um metabolismo que vem sendo preparado com a carne há 3 milhões de anos. Né? E por isso, principalmente nesse trabalho do Dr. Fernando, ele traz esse viés, ele liga muito a essa... Ele fala, na verdade, o estilo de vida original. E a nutrição original é uma das etapas do livro. Então ele traz justamente isso. Nós fomos criados, o nosso cérebro ele triplicou de tamanho enquanto espécie, coisa que nenhuma outra espécie fez. E ele traz, através, claro, de dados científicos, sempre ligado ao consumo de proteína ou de produtos naturais. Eu acho que também aqui tem um outro ponto a se falar. O produto, talvez essa industrialização que aconteceu no último século, principalmente, né? Claro que talvez ela foi necessária, né? Nós também trabalhamos com uma indústria, ela foi necessária para atender a demanda de alimentos para o mundo, mas esses ultraprocessados, eles perdem muito dessa originalidade e o nosso metabolismo nem sempre está preparado para receber esse tipo de alimento, né? Então um parênteses, me atrevo a ir para essa área, mas eu acho que vem muito ao encontro do que o senhor mencionava, né? E esse trabalho do Dr. Fernando é um que a gente acompanha justamente por defender, claro, o nosso negócio, que é a produção de proteínas, mas por trazer com muitos dados, né? E com muito estudo, o porquê que a proteína é indispensável. Pô, nós fomos moldados enquanto Homo sapiens para consumir proteína. Nosso metabolismo foi moldado para isso, né? A proteína é a estrutura. Tudo que é estrutural é proteína. Se tu não tiver proteína, não tem estrutura. A nossa composição, a maneira como nós estamos feitos. E é onde a gente acha mais proteína de maneira mais fácil é na proteína animal. Tem, né? Sobre o problema do alimento processado, assim, uma comparação muito boa, se tu tá com sede e eu te dou um balde de 5 litros de água, não vai tomar os 5 litros, vai tomar a quantidade suficiente até o teu cérebro perceber que você está suficientemente hidratado e vai parar, né?
Se tu estiveres com fome e eu te der uma picanha de 1,2 kg, tu não vai comer uma picanha de 1,2 kg, tu vai comer o suficiente até o teu estômago mandar um sinal pro teu hipotálamo dizendo que tu tá saciado e provavelmente metade ou mais daquela picanha vai ficar pra janta, né? Se eu te der um balde de biscoito achocolatado, tu vais comer o balde de biscoito achocolatado. Porque ele não vai pro hipotálamo. Essa comunicação não vai ser feita com o centro de saciedade, essa comunicação vai ser feita no centro de recompensa. E é isso que o alimento processado e ultraprocessado fez. É um crime, na verdade é um crime. Mas isso é desenhado. Tem todo um viés comercial. Tem uma engenharia, né? Então tu tens hoje... E o que é? Vamos para a vida prática, assim. A pessoa está ali, tem que arrumar a casa, tem que tomar conta, a criança está chorando... Você pega um tubo de biscoito achocolatado, bota na frente da televisão, aquela criança ingeriu em 30 minutos muito mais do que a quantidade calórica que ela deveria ter ingerido o dia inteiro sem adquirir nenhum nutriente, porque a caloria é vazia. Então, mas é a vida moderna, digamos assim, como as coisas estão se desenhando. E isso está gerando um problema. Vem gerando um problema muito sério. Muito bem, né? Está muito boa a nossa discussão aqui. Já explicamos muitas coisas, passamos por várias áreas aí dentro desse escopo de carne, saúde e alimentação. Mas muito tem se ficado, então, na conta da carne. Quando a gente vê a mídia ali explorando essa temática, eu gostaria que a gente trouxesse um pouco essa questão dos mitos e verdades. Quais são os principais mitos e verdades em relação ao consumo da carne? Perfeito. Eu acho que vamos nos permanecendo no campo da produção. O doutor depois fala sobre o produto acabado, né? Eu acho que o primeiro ponto hoje está muito em alta, né? Essa questão essa pegada de carbono, a contaminação pela produção pecuária. O agronegócio ele foi muito difamado, né? Por mais que eu particularmente não gosto muito de entrar em temas polêmicos, parece que está minando aquele assunto, né? E aí você às vezes perde até o argumento técnico, parte para uma discussão muito mais de opinião, sem embasamento. Então, mas é uma realidade, né? A gente tem participado, né? E tem visto uma mídia totalmente agressiva, né? E às vezes direta, às vezes sem meio termo, né? Muitas vezes subentendendo-se, né? Falando mal da produção primária, mas da pecuária, eu acho que é o vilão da vez quanto à contaminação ou quanto às emissões de gases do efeito estufa. E o que a gente tem percebido, se for pegar de fato, né? Aí que a gente volta naquele assunto dos artigos lá do início da fala. Se você pegar trabalho científico com embasamento que mostre que a produção pecuária, olhando no ponto de vista de custo-benefício, o que ela entrega de alimentos para os sistemas de produção que nós temos hoje, ela é muito menos contaminadora do que outras produções, né? Do que outras fontes de alimentos. Vamos lá, vamos pegar uma indústria de processamento de alimentos, dos ultraprocessados. A gente sabe, né, o porquê da legislação ambiental ser tão rígida, e tem que ser, e a gente sabe do quanto se emite. Então, só que a pecuária é a bola da vez, né? Então ela tem toda essa discussão acima dela sobre a contaminação. Então esse é o primeiro mito, que quando a gente pega, e existem muitas empresas trabalhando também agora em provar cientificamente, porque é aquela coisa, a notícia quando ela é ruim você não precisa provar nada, larga na mídia. E hoje as mídias sociais, infelizmente, têm esse trabalho sem filtro, né? Infelizmente, hoje qualquer um pode ser disseminador de notícias. Ou felizmente, né? Depende do ponto de vista, mas as pessoas talvez não estejam preparadas para disseminar. E então larga na mídia e a notícia se espalha. Agora, quando você quer desmitificar, você quer provar o contrário, aí você precisa de todo um embasamento teórico, né? E isso leva muito mais tempo, né? Para desfazer o estrago. Então, a gente tem, eu acho que felizmente, visto muitas empresas nessa iniciativa de provar, porém ele é um trabalho que ele demora um pouco mais, você trabalha com metodologia, você precisa
testar, o pessoal da academia pode me ajudar melhor, testar, colocar, ter um N específico, ter, enfim, todo um trabalho em cima daquilo. Mas a gente já está conseguindo ver números aí com muita confiabilidade, desmitificando isso. Eu acho que o nosso papel e esses espaços, eu sempre sou a favor, porque é o local para isso, é contrapor com argumento, né, toda essa desinformação que é criada acerca, principalmente do agronegócio, mas no nosso caso aqui da pecuária. Então, as emissões de carbono, quando se fala, às vezes a gente vê mesmo até, chega a sei lá, né, o pum da vaca está terminando com o mundo, né, então assim, umas coisas... Não é nem o pum, é o arroto, né? Sabe, então tem umas coisas que a gente, sabe, vai ter que lidar contra esse tipo, né, e aí a pessoa replica aquela notícia sem nem conhecer uma produção, né? E se torna uma verdade. Se torna uma verdade. E aí trazendo ainda mais para o nosso meio aqui, enquanto falamos do Rio Grande do Sul, nós trabalhamos e somos muito bairristas, né? Principalmente na questão cultural. Quando nós falamos sistema de produção de bovino de corte do Rio Grande do Sul, ele é menos nocivo ainda ao meio ambiente do que qualquer outro sistema, né, que a gente tem a nível nacional ou mundial. E ainda, por vezes, os sistemas, ele sequestra carbono na produção pecuária. Então, você vê que, às vezes, aquilo que foi disseminado como uma verdade é totalmente o oposto. Às vezes, a própria produção, nós temos exemplos de produtores, né? E tem pesquisas saindo para poder mostrar cientificamente isso, de que um manejo correto, adequado, numa produção a pasto, com sistema rotacionado, sistema rotativo de pastejo, com rotação diária, a gente sequestra mais carbono com a pecuária do que emite, né? Então, assim, são mitos que se criam e que a gente está, o meio, o setor, a academia está trabalhando em cima disso, né? E vai provar. A gente falava antes sobre os vilões. Cada época ou cada fase parece que se criam vilões. Antigamente nós tínhamos a gordura animal como vilão, colesterol para outras doenças. Hoje, os estudos mostram que a gordura é essencial para o funcionamento do cérebro, por exemplo, né, doutor? Sim. Então, assim, um tempo atrás não se podia comer gordura de maneira alguma. Claro que tudo que for em excesso tem problema. Mas então, assim, em cada momento da sociedade, cada fase, ela surgem os mitos. E o agronegócio está em alta, infelizmente. Então, eu acho que esse lado da produção, principalmente nessa pegada que a gente tem visto muito sendo debatida, o professor pode me ajudar, né? Mas a questão do carbono, contaminação, eu acho que a gente entrega muito mais benefício do que malefício para o planeta, né? A produção pecuária. Não tenha dúvida, não sei se a Marta posso falar, mas tentando colaborar. Não tenha dúvida, Roberto, que sim, a gente entrega muito mais, né? Hoje, a questão, são várias coisas que a gente precisa discutir em relação, e esse é o grande mito para mim hoje em relação à carne, é a questão da pegada de carbono, né? Da questão do que eles falam, prejuízo ambiental. Sempre se contou, e de novo, né, a mídia fazendo favor, né, para a gente não ter informação correta, mas sempre se fala que os bovinos produzem os gases a partir do pum, que não é, a gente sabe que é o arroto, né, a partir da eructação, falando no termo técnico, mas produzem gás metano, que é um dos gases do efeito estufa, né? Bom, isso é verdade, e nós nunca negamos isso, né, enquanto a parte técnica, só que você conta só um lado da coisa. E quando a gente pega o sistema produtivo do Brasil e do Rio Grande do Sul, e eu estou falando isso por quê? Porque aqui os nossos animais nascem e passam a vida toda no pasto. Apenas 15% dos animais que são abatidos no Brasil vão para confinamento. E mesmo assim, esse confinamento é os últimos 60 dias de vida dos animais. Quando eu vou falar da produção pecuária nos Estados Unidos, e por que os Estados Unidos? Porque hoje o Brasil e os Estados Unidos são os maiores produtores de carne do mundo. Por isso que eu estou citando eles, e eu poderia falar os países da Europa. Mas lá o que acontece? O terneiro nasce, é desmamado e já vai para o confinamento. Então ele passa 2/3 da vida dele num sistema confinado. Tá, e o que tem a ver isso? Eu quero dizer que o bovino que está no pasto, ele está produzindo gás metano, só que ele está consumindo o pasto cresce a partir da fotossíntese, todo mundo aqui sabe como é que acontece o processo de fotossíntese, a partir do sequestro de carbono da atmosfera. E esse carbono é sequestrado e o balanço ele é positivo. Exatamente. Né? Então não tenham dúvida que aquele produtor que é responsável, que produz um alimento de qualidade, ele está produzindo com qualidade ambiental, com qualidade organoléptica, sanitária, nutricional, nem se fala. Né? Então esse é o maior mito hoje em relação à carne. As pessoas contam metade da história, porque não interessa o outro lado. Exatamente. Né? E aí
A questão é que o bovino é o grande vilão e a gente sabe que não é. Né? A gente sabe. Eu lembro de um artigo que eu escrevi para o Jornal de Santa Maria, nas Olimpíadas, o ano passado, em julho, né? Não estou perdida aí no tempo. Acho que sim. Que os caras proibiram diminuir o consumo de carne dos atletas. Era agora. Exatamente. O objetivo da organização foi esse, né? E aí a justificativa era para diminuir a poluição. Eu digo, bom, peraí, então vamos cancelar as Olimpíadas, ninguém mais vai pegar avião, ninguém mais vai pegar trem, ninguém mais vai de carro para Paris, porque isso diminuiria muito mais a emissão de gases do que os atletas lá, que, né, representam uma minoria, foi ridículo. Do que fazem, né, lá dentro. E aí, não tem nexo nenhum. Foi uma Olimpíada feita para lacrar, né? Foi porque a gente volta na outra conversa, na conversa inicial do doutor, de relatos de atletas da Olimpíada, onde eles relataram, colocaram, né, caso a perder desempenho, que eu não estava. Mas tu imagina um arremessador de martelo. Chegou um arremessador de martelo, arremessa uma bola de não sei quantos quilos, a 40 metros de distância, tira 30% da ingesta de proteína dele no período que... E aí, o que acontece com a massa muscular dele? Que é o que faz. Ele não arremessa com o poder da mente, né? Ele arremessa com técnica e força muscular. Tira 30% da dieta. O que aconteceu? Essa Olimpíada foi ridícula, né? O que aconteceu? As pessoas levaram a sua própria carne, a sua própria proteína de origem animal. Aqueles países que têm um pouco mais de condições para dar para suas delegações acabaram suprindo essa tentativa ridícula. E aí, voltando ali, tentativa ridícula de negar a bioquímica, negar a fisiologia. Negar a biologia da vida. Não. Que produz força é músculo, e músculo é proteína. Para você ter músculo, você tem que comer proteína. Tem, né? Perfeito. Doutor, qual que é o principal mito ou a principal verdade em relação à carne? A principal verdade para mim, na minha opinião, é que é bom demais. Eu tô lá todo alto, tô apaixonada pela carne, tô olhando. Mas assim, é interessante, porque a gente às vezes assim, eu não quero entrar em assunto polêmico, mas tem que entrar, às vezes a gente tem que entrar. A Europa, que é quem manda esse grande campanha contra o agro brasileiro, é feita basicamente por agricultores, produtores subsidiados. Subsidiados, altamente subsidiados. Eu morei na Europa 2 anos. Eu conheci um pouco aquilo lá. Assim, eles são altamente... Eles fecham um país inteiro pelo preço da cebola. Aí o governo tem que ir lá, tem que subsidiar para abrir estrada e aumentar o subsídio, melhorar. Então eles não têm condições de competir com países como o Brasil, como de maior extensão, né? Austrália, Brasil, Estados Unidos, que são grandes produtores de carne, grandes produtores de grãos. Né? E como eles não têm condições de competir, a não ser um custo muito alto, que vem do imposto pago pelo cidadão, porque o subsídio é dinheiro de imposto que é direcionado para isso. Bom, então tem que fazer uma campanha para desmerecer o produto de quem está me ganhando no mercado. E baratear para poder comprar. Isso é óbvio, né? Isso é eles sempre foram colonialistas, deixaram as colônias livres, mas sempre se sentem, até hoje, donos daqueles lugares que um dia foram deles. Isso é assim, né? Isso é do pensamento da cultura europeia, não mudou. Apesar dos séculos e séculos, não mudou. Né? Para você ter uma ideia, o Congo não era um país, o Congo era a fazenda do rei Leopoldo, fazenda dele. Né? E isso é um fato. Outro fato, que nessa campanha, assim, que tem, se tu comparar, se você pega muito artigo linkando consumo de carne vermelha com câncer de intestino, né? Esses artigos, a grande maioria deles, são produzidos no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos. Comparar a carne que é produzida no hemisfério sul, no Brasil, né, principalmente, com a carne que é produzida no hemisfério norte, já não são coisas comparáveis. Porque o Brasil, e se eu estiver errado, vocês me corrigem, mas em torno de 90%, 95% é produzido a campo, a pasto, né?
E aí o que vai para confinamento vai para terminar nas últimas semanas ali, para ganhar dar aquele puxo a mais ali no final e pronto. Nos Estados Unidos, no hemisfério norte, essa carne ela é confinada praticamente desde sempre. Enquanto que no Brasil, na nossa região aqui, o gado caminha, pasteja e se alimenta de forma natural, praticamente quase o tempo todo. Lá eles comem grãos, cereais, e eles usam bastante também, eles têm um uso liberado lá mais do que nós aqui de hormônios, né? Muito mais do que nós. Hormônio, quando você tem um monte de indivíduo confinado num espaço pequeno, tu tem que dar mais remédio, mais antibiótico, mais uma porção de coisa, que não é o nosso caso aqui. Então são coisas incomparáveis, né? Aí você pega a OMS, fez um artigo recente dizendo que diminuindo a recomendação de ingesta de carne vermelha pelo risco de câncer de colo, né? Eram 23 pesquisadores, 7 eram vegetarianos. 23 pesquisadores. Não tinha viés. Sem viés, né? Nada. 7 eram vegetarianos. 2 abandonaram o estudo. Por quê? Porque de 800 trabalhos que eles selecionaram inicialmente, aqueles trabalhos que mostravam um resultado 0-0 ou contra a tese foram descartados da análise, né? Que não é um trabalho de revisão da literatura. Não foi um trabalho assim, não se pegou 2 populações e alimentou de um jeito e de outro para depois comparar os resultados. Então, né? E no final das contas, depois de tudo isso, eles conseguiram apresentar uma coisa que em trabalho científico é odds ratio, que é a capacidade que aquela situação tem de causar aquele resultado ridículo, né, de aumento de câncer de colo, de intestino grosso pelo consumo de carne. Mas ridículo a ponto assim de ser, digamos que se tu tem um odds ratio linkando cigarro a câncer de pulmão de 300, ou seja, a pessoa tem 300 vezes mais possibilidade de desenvolver câncer de pulmão se fumar, o trabalho, depois de tudo isso, eles chegaram à conclusão de 2, um odds ratio de 2, ou seja, seria 2 vezes mais em alguns casos. Então, isso é uma campanha, tem política, tem economia no meio, né? O que a gente não pode é não falar daí, né? Tem que brigar, mas é uma briga ingrata, porque eles têm a capacidade também de comprar mídia, de comprar influencers, comprar artistas, né, e fazer toda essa campanha. E eu acho que esse momento de, talvez a gente está colhendo frutos, né, negativos de toda uma campanha, e principalmente muitos lobbies que hoje já são relatados, né, da indústria, porque a indústria, por exemplo, a gente citei aqui a banha de porco, vamos falar no popular, né, gordura de origem animal, tem outros, então a indústria do açúcar, a indústria do glúten, não sei qual termo utilizar correto. Sim. Ela foi quem dominou praticamente o mercado nos anos 1900, quando se industrializou em 1940 em diante. E tem relatos hoje já e comprovados de que as campanhas de marketing, elas eram estudadas junto com os institutos que lançavam notas técnicas, por exemplo, para redução do colesterol, não consuma a banha de porco. E é porque o instituto, né, ele comprovou isso. E aí você vai olhar o patrocinador do instituto daqueles anos, a empresa ou a indústria, que eram as indústrias de açúcar, as indústrias do glúten. Então, assim, isso tudo no momento, numa era que não tínhamos outra informação a não ser a mídia imposta, né? Como é que a população teria acesso ao controverso para pelo menos poder analisar ou poder raciocinar se aquilo tinha fundamento ou não? Não tinha outra informação. Então, talvez hoje, nós comentávamos antes de iniciar o programa, a gente esteja em um momento único para a promoção, vamos falar aqui do nosso chão da carne, mas para a produção de produtos naturais, ou quer dizer, que saia um pouco dessa industrialização em massa, né, dos superprocessados, ultraprocessados. Então, talvez esteja um momento único porque nós temos já alguma tendência a partir para produtos mais naturais, a gente está vendo esse caminho sendo consolidado, e agora nós temos ferramentas de comunicação, como eu disse, né, que às vezes a gente não sabe se é benéfico ou se vem para mais malefícios,
mas a gente tem ferramentas de comunicação que são as mídias sociais, que antes não tínhamos, né? E entre outras, podcast é um exemplo disso, né? Então acho que é o momento de falar sim, né? E de reunir, como a gente está fazendo aqui hoje, e comunicar, porque aproveitar essa oportunidade que nós temos, né? Sim. E às vezes a gente fica cheio de dedo, né? Roberto e Marga, de ir, né, para uma rede social, por exemplo, e falar algumas coisas que a gente sabe, que a gente estudou e que a gente conhece, enquanto tu pega aí um influencer, né? Tem artistas brasileiros aí que tem 25 milhões de seguidores e vai pro Instagram e fala que o leite inflama, que o leite faz mal, né? E uma série de coisas. Sem compromisso com a verdade, de fato, né? Sem compromisso. E a gente que está aqui, tudo aqui, às vezes trabalha com isso, a gente não faz, né? A gente deveria... Claro, cada um tem um perfil de se comunicar, mas pensando num bem comum, a gente, né, também poderia começar a falar mais, ir pros Instagram da vida, pras redes sociais, né? Para um canal que for deles e falar. Porque tem muita gente que quer ouvir, tem muita gente que não entende e que precisa ouvir, que quer e que busca informação, mas daqui a pouco, né, tem pouca gente que fala aquilo que estuda, que trabalha, que vive, né? Claro que o grito ele sempre ecoa mais alto, né? E como comentamos, a pessoa às vezes sem muito compromissos com a verdade, com um público em específico, né? E nós temos essa tendência de ter um compromisso maior com o que nós acreditamos de fato ou não. Mas talvez seja o momento da gente defender aquilo que acreditamos, claro, né? Exato. Mas de uma maneira um pouco mais expansiva, né? Sair um pouco para dentro da nossa porteira. A gente debate tanto dentro da produção pecuária, nos congressos de pecuária de corte, né? Nós precisamos comunicar melhor com o consumidor e falar sobre isso, né? É o linguajar dele. É esse elo, né, Roberto? O consumidor final. Isso. É o elo mais importante de qualquer cadeia produtiva. Sim, é um objetivo. E a gente não está se comunicando. Exatamente. Nós que produzimos a carne, nós não estamos nos comunicando mas com aí, o consumidor. E aí eu complemento, professora, uma comunicação assertiva. Assertiva. Porque às vezes nós nos pegamos no vício de querer comunicar com o consumidor dentro do linguajar que nós estamos acostumados, dentro do nosso ambiente, a nossa bolha. Exato. Então, se o meu ambiente é produtor, técnicos da área de produção, eu tenho que entender que quando eu vou falar com o consumidor, eles não têm o mesmo nível de entendimento. Exato. E a comunicação, se você fizer comunicação, Coloquial, né? ela é eficiente justamente quando a gente consegue fazer com que a pessoa que está ouvindo nos entenda, né? Nós que temos a responsabilidade. Então, talvez a gente precise também olhar um pouco mais para a assertividade da comunicação. A forma de comunicar, né? Isso É que tem uma coisa interessante, não tem a ver com carne, mas ilustra bem isso, que há muitos anos, no século passado, muitos anos atrás, as laranjas caíram do pé na Flórida, que é o estado que mais produz laranja lá, né? Flórida, Califórnia. E os caras não tinham o que fazer com a laranja. Tinha uma plantação de laranja, não tinha o que fazer. Ninguém comprava laranja suficiente. E os caras contrataram o que era na época, eu não me lembro o nome dele, o pai do marketing na época. E ele começou Plotter. Pode ser? Pode ser. E ele desenvolveu uma campanha que para as pessoas que era muito bom um copo de suco de laranja de manhã, no café da manhã. E ele eles desenharam um espremedor de laranja, desses que a gente espreme assim. E aí começaram a botar você comprava um saco de laranja e junto, por centavos, levava um espremedor. E hoje não tem... uma casa, uma cozinha que não tem Não tem um café da manhã nos Estados Unidos que não tenha um jarro de suco de laranja desse tamanho, né? Né? Mas eu acho que esse é o ponto, né? Agora, depois da sua fala, se a gente pensar uma grande indústria, né, de processamento, a indústria tem um orçamento destinado justamente para campanhas de marketing. Vamos pensar na indústria da carne. Quantas delas têm um orçamento destinado? Eu falo por estar próximo, né? Também temos uma indústria, estar próximo de outras grandes indústrias, junto com o sindicato. A gente acha que não está maduro ainda, ou talvez não estava, agora talvez seja o momento de sair dessa bolha. O quanto de nós temos um orçamento, é um exemplo simples, né? Para um marketing, para que seja assertivo na comunicação com o consumidor final. Porque por mais que eu, enquanto frigorífico, venda para um supermercado, mas eu tenho que entregar um produto que o meu consumidor queira comprar. Se eu entregar um rótulo que agrade o comprador do supermercado, mas não agradar o consumidor, ele vai colocar na gôndola e não vai rodar. Então, se eu quiser comunicar o meu produto da maneira que o comprador entenda, mas o consumidor final não entenda, eu não vou atingir o meu objetivo.
Então talvez é o momento da gente repensar também enquanto cadeia, né, de cadeia pecuária, envolvendo os elos, todos os elos, produtor, indústria, varejo, né, extensionistas. Então talvez seja o momento da gente repensar também a forma, e não é fazer nada de diferente, é copiar o que as outras indústrias fizeram. Vamos ter que trabalhar um marketing diferente, tem que trabalhar uma estrutura diferente, bom, mas é o que deu certo. E eu acho que é muito isso. Não pode ter medo e tem que enfrentar o ativismo político que existe em volta disso, né? Que é muito dificultador. Tem que enfrentar, né? Porque, e senão é só um lado que conta a história, acaba virando verdade, como em muitos casos virou. Exatamente. Exatamente, né, gente? A nossa conversa aqui vai chegando ao final, nós temos muitas coisas sobre a mesa. Acho que é muito importante esse momento, o momento da gente poder curar a informação, como a gente diz, né? No aspecto da comunicação, nós temos essa função que é levar a educação, levar a informação, levar o conhecimento para quem nos escuta e nos assiste, para que possa também aí sanar suas dúvidas, curar as suas dores, inclusive, né? Porque eu sempre digo que uma comunidade bem informada, ela tem condições de tomar melhores decisões, né? E que bom que a gente está conseguindo reunir aqui diferentes áreas para falar sobre isso. Gente, para encerrar aqui, vou fazer um apanhado, tá? Então, a gente chegou à conclusão que sim, a gente precisa comer carne, a carne é a base da nossa alimentação, né? Também, por outro lado, a carne não chega a todas as mesas, né? Sim. E também temos uma referência quando falamos aqui no contexto gaúcho, quando se fala em produção de carne. Nós estamos na casa dos produtores de carne, né? Como é que a gente pode ver esse futuro da carne, pensando em saúde, pensando em economia? Colocamos sobre a mesa essa questão também dos interesses da indústria, que a gente luta contra poderes muitas vezes muito maiores do que o Brasil, que estão externos e tem dificuldade para controlar isso. Como é que vocês veem esse futuro da carne, tanto na produção, quanto na indústria, quanto lá na nossa saúde? Bom, Marga, é complicado, né, a gente falar de futuro, mas eu acredito que o Brasil, e vou falar de país, né, a gente tem um compromisso muito grande, né, com a produção de alimentos no mundo. A gente está falando aí de um crescimento populacional previsto aí para 2050 com mais de 9 bilhões de pessoas. A gente sabe que precisa aumentar em 60% a produção de alimentos. Eu não estou falando só de carne, eu estou falando de uma forma geral. E com uma pegada muito importante, que é não aumentar a área produtiva, em função da questão ambiental, né? Crescimento vertical. Crescimento vertical, perfeito. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem essa capacidade, né? Nós temos mão de obra, nós temos água, nós temos solo, nós temos clima, de uma forma geral, para produzir. Então, bioma fantástico. Exato. Então, sem dúvida nenhuma, a gente já somos um dos grandes players mundiais na produção de alimentos e vamos ser cada vez mais, né? Hoje o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Vamos em seguida bater os Estados Unidos aí como maiores produtores, né? Então, eu acho que o nosso futuro ele é muito promissor nesse sentido. E obviamente com o apoio, né, e a cadeia produtiva como um todo, falando lá do produtor, passando pela indústria, o mercado consumidor consciente, né, a gente tem tudo para dominar, vamos dizer assim, no bom sentido, né, a produção de carne, principalmente carne bovina e carne de frango, que também a gente é, né, um grande produtor aí no cenário mundial. Perfeito. Acho que nesse mesmo caminho, nós temos talvez a sorte de estarmos nos dois pontos, porque nós, enquanto cooperativa, também nós estamos na produção e, ao mesmo tempo, na indústria também temos o varejo da Cotripal, né, muito forte, muito atuante. E então, o que a gente vê? Comentasse há pouco, inclusive, de acessibilidade ao consumo de carnes, né? A gente sabe que hoje a carne não está barata para comprar. O poder de compra do brasileiro está enfraquecido e ele é um item importante na alimentação, importante na mesa do brasileiro. Nós somos um país que consome muita carne, comparado com outros, tem quem consome muito mais, claro, e não está acessível. Então nós temos aqui
talvez um contraponto, porque ao mesmo modo de que até um ano atrás, 2 anos atrás, nós tínhamos uma produção pecuária, seja suínos, aves ou bovinos, praticamente inviável do ponto de vista econômico, os custos de produção altíssimos, o preço que não cobria os custos, então favorecia um pouco o consumo, favorecia o consumidor. Em contrapartida, agora nós temos uma redução de oferta, justamente porque nós tínhamos uma atividade que não era viável lá atrás, os produtores saíram um pouco da atividade. Agora nós temos menos oferta, o mundo cada vez demandando mais em exportação, sobra menos carne para o mercado interno e o preço sobe. É a lei de mercado, é oferta e demanda, como qualquer outra atividade, principalmente commodities, né? Que são os itens aqui. Então nós temos aqui um contraponto, porque ao mesmo tempo que precisaríamos baixar o preço das carnes, baixando o preço em relação ao que está sendo hoje, proposto hoje no mercado, possivelmente começa a inviabilizar alguma produção. Automaticamente nós não temos um incentivo ao produtor para seguir na produção de bovinos, de suínos ou de aves, ou qualquer outra proteína. E isso, por consequência, reduz ainda mais a oferta. Então, eu acredito que o que o mercado, você prever o futuro é muito arriscado, né? E aí ninguém consegue, é muito arriscado você dar uma sugestão para o futuro. O que o mercado se desenha é manutenção de preços, né? Pelo menos num curto, médio prazo. Não acredito em uma redução de preço, infelizmente, né? Eu acho que o nosso problema maior não está em preço de produto, mas está em renda. No Brasil, o nosso problema é renda. Porque está defasado, qualquer coisa que se fale é o contrário, que reajustamos, que trouxemos, não é verdade. Essas contas de inflação, elas são alteradas ano a ano, praticamente, para agradar, infelizmente, um cenário político. Então, o nosso problema é renda. Reduzir preço, não acredito que vá. Pelo que se apresenta hoje a oferta de produção de proteína animal e pelo que se apresenta a necessidade ou a demanda. Aí soma-se exportação e consumo interno. Então, nós devemos, sim, ter essa dificuldade. Eu acho que aí é um desafio que tem que se pensar junto, né? De acesso a proteínas animais. Nós temos dentro de cada grupo de produtos o que a gente chama na economia de produtos substitutos. Pensando na proteína animal, a carne bovina talvez hoje seja para nós claro que tem, com exceções de alguns pescados, algo mais elitizado, mas de consumo de massa, a carne bovina é o que está no topo. Aí nós temos uma carne suína que fica intermediária, e temos a carne de frango que seria a proteína mais barata, fonte de proteína. E a gente percebe, né, nós que atuamos nos dois segmentos, bovinos e suínos, uma flutuação de preços que ela é muito parecida. No momento que a carne suína começa a aumentar muito de preço, o consumidor ele abre mão da carne suína porque ele se sujeita a pagar um pouco mais para ter acesso à bovina. Só que você está aumentando o consumo de bovina com isso. E aí a bovina tende a subir. E aí ela tende a distanciar da suína. E assim o frango também ocorre, né? Então, assim, eu acho que é encontrar, dada essa importância do consumo de proteínas, o consumidor se reinventa, né? A gente vê isso muito no varejo. O consumidor ele vai ter que se reinventar, né? Do ponto de vista, não estou dizendo, não é uma opinião minha, quando eu falo vai ter que se reinventar, é pelo que a gente está observando o mercado, porque eu não acredito numa redução de preços. Qualquer coisa que se reduza dentro da produção de qualquer uma das proteínas, ela está muito perto da linha de inviabilizar a produção. Então nós não temos um entrante de novos produtores muito grande. E a única forma de baixar o preço é isso. Então tem esse desafio no consumo de proteínas. Temos várias oportunidades, principalmente na agregação de valor. A gente falou aqui do Rio Grande do Sul, que tem todo o diferencial de produção. Primeiro o Brasil, depois o Rio Grande do Sul, ainda mais diferente, com um diferencial ainda maior. Então temos muitas oportunidades de agregar valor, pensando do ponto de vista do produtor agora, né? Que a gente pode atingir mercados, enfim, incorporar valor àquele produto. Mas como toda atividade, né? Eu acho que a nossa ainda mais tem todos esses mitos, tem todos esses entes trabalhando contra. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre numa certeza. Não dá para surfar muito em épocas, em estações, porque a produção pecuária é muito cíclica, né? E os ciclos variam na bovina 3 a 5 anos, na suína 1 a 2 anos, e ela vai ter um momento de alta e de baixa. O que vai diferenciar às vezes é o quanto ela sobe e o quanto ela baixa, mas sempre vai ter. Então, do ponto de vista de produção, é seguir acreditando e usar a tecnologia que hoje está aí, né? E que nós pouco exploramos ainda na pecuária, mas que isso vai te dar mais eficiência produtiva e reduzir custo. Enquanto cadeia, é o que a gente sempre fez, que é lutar, né? E só para também
tentando colaborar e falando, né, o Roberto falou uma questão mais pontual de preço e é a regra do mercado, mas quando a gente pensa em carne, nós ainda temos uma carne muito barata. Sim. Eu sei que tá caro, a gente vai lá no mercado, vai comprar uma picanha, Tá caro, uma picanha. tá caro pela nossa renda, né, Pela professor? nossa renda, mas se a gente for ver e comparar com outros países, a nossa carne é muito barata. Sim. A gente vive, né, uma maravilha aqui em termos de possibilidade de comprar um produto de altíssima qualidade. Vamos comparar, por exemplo, com produtos de origem vegetal, fontes de proteína de origem vegetais, a carne é muito barata. Uhum. Então, a gente tem que pensar nisso também. A gente tem que, é caro, mas vamos valorizar o produto pelo que ele é. Não é porque é uma carne, pelo que ele entrega. Né? Eu falo assim, a carne ela é fonte de proteína, de alto valor biológico, ela é fonte de zinco, ela é fonte de ferro, ela é fonte de aminoácidos essenciais, de vitaminas, principalmente do complexo B, de creatina, que o pessoal toma aí, né? A carne, quem come carne precisa tomar, né? E, enfim, e além disso, ela salva o planeta, porque a gente, né, numa produção adequada, a gente está sequestrando carbono, então nós estamos aí, né, com a nossa campanha ambiental ok, e além de tudo, ninguém fez churrasco de farol de soja, ou de chuchu, ou de pepino, né? A gente ganha vida comendo carne, a gente faz churrasco, né? Então, é um espetáculo, né? Carne é tem a mesma analogia do café, né? Exato. Conecta pessoas, principalmente pegar o bicho aproxima, coisa boa. É isso. Doutor Roberto, suas considerações finais, então? Não, acho que do ponto de vista assim, do que seria a minha área, né, é que eu vejo cada vez mais colegas voltando a estudar isso melhor e se contrapor um pouco àquela corrente que vinha de anos atrás, né? A criminalização da carne, a criminalização das gorduras, né? Aquele pêndulo, uma hora Deus o livre comer margarina, daqui a pouco vamos todo mundo comer margarina, ovo nem pensar, agora pode comer quantos ovos quiser. Então isso, na medida em que as pessoas, os colegas vão estudando, vão se dedicando, a gente vai entendendo isso, esses mitos vão caindo, né? E eu vejo assim que é inevitável que a proteína de origem animal, com todos os seus, não só com a proteína, mas com tudo que vem junto, como são os metais, as vitaminas, o complexo B e tal, ela vai retomar o seu lugar, deve deixar de ser criminalizada, né? Deve deixar de ser vilanizada, né? Para vilanizar quem realmente causou esse estrago todo, né? O governo brasileiro fez um excelente trabalho, né? O Ministério da Saúde, que foi reclassificar a nova classificação de alimentos do Brasil, que parou com esse negócio de carboidrato, proteína, gordura. Ele dividiu em alimentos naturais, minimamente processados e ultraprocessados, né? E aumentou a recomendação dos naturais, minimamente processados, e diminuiu a recomendação dos ultraprocessados. É por aí. Né? Contar caloria é uma coisa que se provou até agora ineficaz, né? Então a questão não é o quanto, mas é o que e a qualidade do que, né? Isso é fundamental. Muito bem, considerações finais para quem quiser usar aqui dos nossos microfones para a gente ir se despedindo, porque, minha gente, estamos aqui há quase 1h30. Que bom. Rendeu o nosso papo, né? É o que eu digo, quando tu tem uma mesa de especialistas e de diferentes áreas, a gente vai agregando a discussão, né? Cada um tem o seu olhar. E elas estão interligadas, né? Mas brevemente, só tenho a agradecer, Marga, pelo convite, né, pelo espaço, pelo Fidani, sempre um prazer ouvi-la, estar junto. Doutor, meu xará, prazer conhecê-lo e obrigado pela aula também hoje. Então, a Cotripal está há 67 anos, né, e nesse propósito de agregar valor à produção primária do nosso produtor, e a gente tem os nossos valores muito afincados na cooperativa, né, união, confiabilidade e ética. E graças a Deus, desde os precursores, dos fundadores, não perdemos isso. Por isso que a gente hoje consegue entregar para o nosso consumidor, para toda a comunidade, produtos e serviços de qualidade, né? E certamente a gente segue assim e ficamos à disposição também, né?
da comunidade como um todo e no mais agradecer mesmo pelo espaço. A gente que agradece. Dani, obrigada por estar aqui conosco, dividindo o teu conhecimento. Parabéns aí pela tua iniciativa, obrigado pela oportunidade. Eu que sou uma grande entusiasta aí, de divulgar informações verdadeiras, informações técnicas, De qualidade. Né, de qualidade e quebrar, né, essa distância que a gente tem muitas vezes entre o campo e a cidade, vamos dizer dessa forma, né, tentar nos comunicar de uma forma mais assertiva, de uma forma melhor, né, para que as pessoas realmente conheçam o que a gente faz lá dentro das propriedades, a forma como a gente trabalha, né. E também agradecer a presença do Roberto Tigóia aqui conosco, que sempre para mim é uma honra, né, estar aprendendo nesse tipo de evento, né, no caso o teu podcast aqui. Obrigada. Muito bem. Obrigada, Roberto, também. Te agradeço a oportunidade, foi muito interessante, espero ter contribuído um pouco e, mais uma vez, né, parabéns pelo teu trabalho, pelo podcast. Foi um prazer conhecer o Roberto. A próxima vez que eu vier na Cotripal, vou para cá, né? Vamos ver se eu acho ele. Recomendação ali. Tem desconto, né? Não, eu quero o meu Copa Longa. Você me encomenda. Temos uma recomenda particular. Eu sempre digo que estar na comunicação é um privilégio, porque a gente conhece muita gente, se conecta as pessoas também, e leva e pode aprender muito e levar essa informação de qualidade ao nosso grande propósito. E assim a gente encerra, então, mais um episódio do Bem Pra Ti, porque agora a gente vai correr lá para comer esse torresmo. E depois eu vou contar para vocês tudinho como é que foi essa experiência. Até mais!